Boa noite, galerinha. Mais uma vez estamos começando aqui mais uma edição, contando a história de uma lenda por nome Zé Dendê. Esse homem ele passava muitas vezes por esse caminho, não tinha muita iluminação, muitas vezes transformado num gato. Muitas vezes transformado num cachorro, num morcego. Mas várias vezes era aquele cachorro esquisito. Fique com a gente e acompanhe o trajeto por onde ele passava nesse caminho. Vai ter pouca iluminação, mas estaremos mostrando o trajeto que ele fazia aqui do sítio Frade até chegar na cidade, ou até chegar na rua e se encontrar com a pessoa que o tinha desafiado. Fique com a gente e acompanhe o nosso trajeto durante essa estrada. Clarinha, muitas vezes ele entrava aqui e saía lá no sítio Frade. E muitas vezes ele passava por esse caminho, por essas casas de farinha, e se encontrava com uma pessoa e dizia, aquela pessoa via aquele cachorro, aquele animal, e dizia, que cachorro estranho. E ele via o semblante de medo daquela pessoa. Então ele se encontrava com aquela pessoa em outro dia e dizia, você não desafiou? Você não disse que não tinha quem transformasse em bicho? Eu vi o seu gesto e o seu medo. E aí, galerinha, ele passava e outra vez, outro local, as pessoas diziam, esse velho, tá vendo que um velho desse se transforma em nada? Isso é conversa. E ele parava e dizia, o que é que você está dizendo, companheiro? Você está desafiando? Depois não se arrependa. E dava aquela risada, alegre, extrovertida, e passava. Mas no outro dia aquela pessoa se encontrava com aquele animal. Muitas vezes com a aparência de um toco fumaçando, um toco pegando fogo. Uma coruja. E assim continua a história. Fique com a gente. Retornamos já. Retornando aí, galerinha. E já finalizando esse vídeo, contando a história, a quarta edição da história de Zé Dendê, uma lenda em Martins, um homem conhecido aqui dentro de Martins, homem de muitos relatos, muitas pessoas relatam sobre os acontecimentos, as transformações de Zé Dendê, muitas delas engraçadas, né? Mas muitas delas com um detalhe mais forte, né? E eu estou trazendo mais uma vez a continuação dessa história de um homem que era simples, tinha seu jeito simples, mas que nem todos ousavam desafiar, pois ele tinha umas orações e ele fazia aquelas orações, ia para aquele local e de lá saía transformado num jumento, num gato, num cachorro. Uma das maiores aparições dele era transformado num cachorro. Quando as pessoas desafiavam, ele dizia, você está desafiando? Você está brincando com minha cara? Você acha que não acontece? E a pessoa dizia, você se transforma mesmo? E ele dizia, eu não sei. Depois você vai saber. E muitas vezes, quando ele aparecia para as pessoas, ele dizia, eu vi o seu medo, viu? Você não é tão valente, não dizia as coisas.
e se assombrou-se, se assustou-se e dava aquela risadinha, saía de fininho e ia embora. Você encontrava ele na rua, era um homem normal, um senhorzinho baixo, carismático, alegre, extrovertido, mas quando falava do que ele se transformava, com um tom de dúvida, então ele dizia: rapaz, você está duvidando, você duvida mesmo, é verdade? Dava aquela risadinha e saía. Logo depois, um dia ou dois depois, ele aparecia transformado naquele animal, para aquela pessoa que mangou, que riu, que desafiou. Galerinha, fique com a gente. Estamos contando essa história de um homem que muitas vezes se transformava num gato preto, muitas vezes se transformava num toco fumaçando, muitas vezes se transformava num cachorro médio e muitas vezes se transformava em um morcego. E o interessante, galerinha, que ele não se transformava para fazer mal, para agredir as pessoas, mas ele se encantava. E muitas vezes você ia com ele conversando num caminho e ele dizia umas palavras e andava rápido, mas uma rapidez que você correndo não conseguia alcançar. Ele andando e você correndo não conseguia alcançar. Galerinha, estou levando adiante essa história, pois eu conheci Zé Dendê, não deixou intriga com ninguém, nunca fez mal a ninguém, mas tinha esse encantamento, esse clima misterioso ao redor da pessoa dele. Uma pessoa que falava com todo mundo, dava bom dia, uma pessoa normal. Mas quando alguém dizia: você não está vendo que esse velho se transforma em nada? Está vendo que esse velho não se transforma em nada? Então essa pessoa ia ver que ele fazia as suas mandingas e aparecia transformado ou num cachorro ou num gato. Essa foi a história. Fique com a gente. Vai aqui na Trilha 201, fazendo trilha e contando história. É nóis. Se inscreva, deixa o like e mais história vai acontecer. E é nóis.